Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje a terceira edição do evento Jornada Haroldo, organizada por André Dick e por mim, em homenagem ao poeta maior de nossa literatura, em minha modesta opinião. Haroldo de Campos foi um verdadeiro intelectual renascentista, apesar de ter vivido 5 séculos depois de Camões. Poeta, tradutor, ensaísta, crítico literário e pensador da poesia, o autor de Galáxias, foi ainda um incansável pesquisador, cujos interesses incluíam filosofia, astronomia, física, artes visuais, música erudita, arquitetura, entre outros campos do saber. Em sua área específica de trabalho, poesia, o seu conhecimento já era enciclopédico. Ele traduziu poetas chineses da dinastia Tang, a peça de teatro no japonesa Agoromo, o manto de plumas, textos da Bíblia hebraica, como o Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantos do Paraíso de Dante, trechos do Fausto de Goethe, poemas de autores gregos e latinos, como Homero e Catulo. Chegou a traduzir a Ilíada na íntegra e uma parte da Odisseia. Poetas russos de vanguarda, como Mayakovsky e Khmelnikov, sempre a partir dos idiomas originais. No final da vida, começou a estudar o idioma pré-colombiano, Nahuatl. Planejava traduzir poemas antigos egípcios. Chegou a encomendar um dicionário de hieróglifos em Londres. E já no leito de hospital, conversava com Michel Sleiman sobre um projeto de traduzir o Alcorão a partir do árabe, que ele não teve tempo para aprender. Haroldo de Campos foi um poeta único na literatura brasileira, ou mesmo na literatura universal. Seria impossível elencarmos, em poucas palavras, todas as suas contribuições, não apenas para a poesia, mas também as outras artes, como a música erudita de vanguarda, o teatro experimental, as artes plásticas e ainda o pensamento da cultura no Brasil. Para finalizar a minha breve fala, gostaria de mencionar 2 outras homenagens que acontecem ao poeta. A edição especial do Banquete, jornal de resenhas e crítica literária, também organizada por André Dick e por mim, e a antologia poética Constelação Haroldo, que sairá até o final do ano, com poemas de 40 autores que celebram o poeta das galáxias, entre eles Augusto de Campos e Arnaldo Antunes. Vamos começar agora o nosso recital com a leitura de fragmentos de Galáxias pelo Edelson Naves. Por favor, Edelson. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, muito obrigado, Cláudio, por mais esse convite, essa oportunidade de homenagearmos o grande poeta Haroldo de Campos. Na verdade, Cláudio, eu vou ler o canto 1, uma tradução do Haroldo de Campos, desse poema do Enzo Rapaldi. Ah, tudo bem. Você se confundiu aí, mas tudo bem. E eu já peço desculpa também, de antemão, eu vou ter que me ausentar logo em seguida, que eu tenho um compromisso agora às 20 horas, em razão da mudança da data. Eu fiquei impossibilitado de participar de todo o sarau, mas depois eu acompanharei e verei o vídeo para prestigiar os amigos poetas. Então, canto 1.
E devemos então para o navio, e descemos então para o navio, e quilha contra as ondas, rumo ao mar divino, içamos mastro e vela sobre a nave negra, ovelhas a bordo, e também nossos corpos pesados de pranto, e os ventos da popa nos lançaram ao largo, as velas infladas por arte de Circe e de bela coifa. Sentados no meio do barco, vento premindo o leme, a todo pano, singramos até o fim do dia. Sol rumo ao sono, sombras sobre o oceano. Chegamos ao limite da água mais funda, as terras cimerianas, cidades povoadas, cobertas de névoa espessa, jamais devassada por brilho do sol. Nem quando tende às estrelas, nem quando volve o olhar no céu. Treva a mais negra sobre homens tristes. Reflui o oceano, chegamos ao lugar predito por Circe. Aqui cumpriram ritos Perimedes e Euríloco, puxando a espada do flanco. Cavei o fosso de um côvado de lado. Vertemos libações a cada um dos mortos, hidromel primeiro, depois vinho doce, água e farinha branca. E quando em Ítaca, touros estéreis dos melhores em sacrifício, a pira coberta de oblações, uma ovelha só para Tirésias, negra e ovelha guia. Sangue escuro escorreu no poço. Mortos cadavéricos, almas saídas do Érebo, de noivas, de jovens, de velhos que muito sofreram. Almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos, golpeados com lanças de bronze. Restos de guerra, armas vermelhas, amotinaram-se ao meu redor, clamando. Pálido, gritei a meus homens por mais vítimas. Dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha. Verti ungüentos, invoquei os deuses. Plutão, o forte, e louvei Prosérpina. Nua a espada esguia. Sentei-me, contive o ímpeto dos mortos impotentes, até ouvir Tirésias. Mas antes veio Elpenor, nosso amigo Elpenor. Insepulto, largado na terra larga, membros que abandonáramos na casa de Circe, sem pranto, sem manto, pois outros feitos urgiam. Lastimável espírito. E gritei rápidas palavras. Elpenor, como chegaste a essa praia escura? A pé, ultrapassando os marinheiros? E ele, grave. Má sorte e muito vinho. No mirante de Circe, adormeci. Rolei pela longa escada. Bati no contraforte. Parti do nervo da nuca, a alma buscou o averno. Porém, a ti, ó rei, suplico, sem manto, sem pranto, recorda-me. Reuni minhas armas no sepulcro junto ao mar e grava. Um homem sem fortuna e um nome por fazer. E ergue nele o remo que usei para os amigos. E veio Anticleia, e repeli, e então Tirésias Tebano, com o cetro de ouro, reconheceu-me e falou primeiro. Uma segunda vez, por que, homem de má estrela, encaras os mortos sem sol e este reino sem júbilo? Longe do fosso, deixa que eu bebo sangue e vaticínio. E eu recuei. E ele forte com o sangue. Odisseu, retornarás através do rancoroso Netuno, sobre mares turbos, perderás todos os companheiros. E então Anticleia veio. Descansa em paz, divos. Isto é, Andreas Divos, em Oficina Uccelli, 1538. Procedência, Homero. E ele partiu, passou pelas sereias e fez-se ao largo, até Circe. Venerandam na frase de Cretense com áurea coroa, Afrodite, Cipre, munimenta, sortita este, radiante, Oricaute, com dourados cintos e laços nos seios, pálpebras de bistre, tu,
conduzindo o ramo de ouro do Argicida, de modo que... Obrigado, Edelso. Vamos chamar agora o André Dick. Por favor, André. André? Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Tá ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Uma boa noite para você, Cláudio. Uma alegria estar aqui com todos vocês, participando dessa homenagem ao Haroldo, um escritor que é uma referência para todos nós, tanto pela poesia quanto pela crítica, pela tradução. Então, é muito bom participar de novo de uma jornada Haroldo com todos vocês. Eu selecionei alguns poemas mais sintéticos do Haroldo, dos quais eu gosto muito, e eu vou ler aqui no recital. Tem dois que eu separei da Educação dos Cinco Sentidos. O primeiro é de um leão zen. O olho não pode ver-se a si mesmo. O leão de ouro não é o ouro do leão de ouro. O ouro leonado não deixa de ser ouro. Aurificar-se é o ser do leão, não leão. O olho vê-se no avesso do olho, silêncio, olho do furacão. É um poema do qual eu gosto muito porque eu acho que dialoga assim com a tradição do Leminski, principalmente no início dos anos 80, assim, que o Haroldo teve uma aproximação muito grande da obra do Leminski, Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos. Então eu acho que ele tem uma certa influência também do Leminski nesses poemas. O segundo é Tenzoni. Um ouro de Provença, ora direis uma doença. De sol, um sol queimado, desse vento mistral que dor e adensa. Provedor de palavras, sol Provença. Ponta de diamante, rimiença. Como quem olha a contrasol e a contravento pensa. É isso, Cláudio. Obrigado. Obrigado, André. Eu acredito que a Educação dos Cinco Sentidos tenha sido uma das leituras fundamentais dos poetas da minha geração. Verdade. Vou chamar agora o Antônio Mariano. Por favor, Antônio. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, André Dick. Boa noite. Meu conterrâneo Flaviano Maciel Vieira, a poeta Márcia Tigani e demais. É uma satisfação muito grande estar nesse momento com vocês, celebrando, né, a grande virtuose, o grande talento de Haroldo de Campos. Eu inicialmente ia ler 3 poemas, mas tem um bastante longo chamado A Esperança, e eu resolvi cortar um para que a gente não estoure, né, os 5 minutos. Então, vou começar com A Esperança, de Mayakovsky, tradução de Haroldo de Campos. Injeta sangue no meu coração, enche-me até o bordo das veias, mete-me no crânio pensamentos. Não vivi até o fim o meu bocado terrestre. Sobre a terra, não vivi o meu bocado de amor. Eu era gigante de porte, mas para que este tamanho? Para tal trabalho basta uma polegada. Como um toco de pena, eu rabiscava papel, num canto do quarto encolhido. Como um par de óculos dobrado dentro do estojo. Mas tudo o que quiserdes, eu farei de graça. Esfregar, lavar, escovar, flanar, montar guarda. Posso, se vos agradar, servir-vos de porteiro. Há entre vós bastante porteiros? Eu era um tipo alegre,
Mas que fazer da alegria quando a dor é um rio sem val? Em tais dias, se os dentes vos mostrarem, não é senão para vos morder ou dilacerar. O que quer que aconteça nas aflições, pesar, chamai-me. Um sujeito engraçado pode ser útil. Eu vos proporei charadas, hipérboles e alegorias, malabares dar-vos-ei em versos. Eu amei, mas é melhor não mexer nisso. Te sentes mal? Tanto pior. Gosta-se, afinal, da própria dor. Vejamos. Amo também os bichos. Vós os criais em vossos parques? Pois tomai-me para a guarda dos bichos. Gosto deles. Basta-me ver um desses cães vadios, como aquele de junto à padaria, um verdadeiro vira-lata. E, no entanto, por ele, arrancaria meu próprio fígado. Toma, querido, sem cerimônia, come. E agora vou ler a flauta vertebrada, que é, na verdade, uma tradução a quatro mãos, Haroldo de Campos e Boris Schnarrmann. Então, de Markovsky, a flauta vertebrada. A todos vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados no coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto o meu crânio. Penso mais uma vez, seria melhor, talvez, pôr-me o ponto final de um balaço. Em todo caso, eu hoje vou dar meu concerto de adeus. Memória, convoca os salões do cérebro um renque inumerável de amadas. Verte o riso de pupila em pupila, veste a noite de núpcias passadas. De corpo a corpo, verta a alegria. E essa noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras. Obrigado, gente. Obrigado, Antônio. Agora, continuando pela sequência alfabética, chegou a vez da letra C. Então, eu vou ler alguns trechos do Agoromó de Zeami, a tradução de uma peça de teatro nó, escrita no século XV, que Haroldo de Campos transcriou para o português. Penim. Eternamente dura o palácio da lua, eternamente o lavram com machados de jade. Coro. Em vestes brancas, em vestes negras, a ronda dos anjos da lua evolui em turnos de 15, 2 turnos de 3 vezes 5, cada mês lunar, cada ciclo de noites, as donzelas dançantes em rodízio cumprem os celestes ofícios. Tenim. Eu também sou do círculo dessas donzelas do céu. Coro. Da árvore lunar do jasmim azul compartilho essência. Agora, de passagem, nesta paragem leste, venho dar aos humanos o dom de uma dança, a dança-música do leste sol nascente. Bruma de primavera, prima névoa, planura de bruma pairando na terra. Agora, na lua perene, enflora o jasmim cerúleo.
As flores da grinalda lunar cintilam. Cor luz de primavera, fascina essa visão de quase céu. Ventos da altura, soprai, fechai o caminho volátil das nuvens, que a figura da donzela celeste, um instante, perdure entre nós. No pinheiral, cores primaveram, ver o cabo de mirro, o claro da lua na baía de Quiome, a neve sobre o monte Fuji, tudo alvora ao raiar da primavera. Tímidas ondas, brisa amena entre pinheiros, serena a baía amanhece. Céu e terra, nada os separa. Descendentes dos deuses, dentro ou fora do sagrado recinto de Jade, reinam sobre o país do sol oriente, onde nuvem alguma enubla a lua. Teni, no palácio de nosso soberano, perpassa por um breve instante o manto celeste de um anjo. Teni, honra e louvor ao monarca da lua. Daizeishi, o supremo senhor de toda a força, é sua origem. Coro. Agora a festa do nascente, a dança júbilo do leste sol nascente. Teni. Manto verde-azul, cor do espaço celeste, manto cor de bruma, névoa de primavera. Teni. Maravilha de cor perfume, a donzela vestida de céu. Coro. À esquerda, à direita, à esquerda. À esquerda, à direita, sopros suaves, giros da grinalda de flores, giros do manto cor-de-céu. Fluem, refluem, flutuam as mangas de plumas dançarinas. Muitos são os jogos do nascente. Muitos são os júbilos do nascente. Quem se chama pessoa alva da lua, na 15ª noite culmina, plenilúnio, plenitude, perfeição. Cumpriram-se os votos circulares. Espada e alabarda guardam o país. O tesouro das benesses, das 7 benesses. Chove profuso na terra. Passa-se agora o tempo. O celeste manto de plumas está no vento. Sobre o pinheiral de mirro, sobre as ilhas balouçantes, sobre o monte Ashitaka, sobre o pico do Fuji, flutua, excelso, dissolvido no céu do céu, esfuma-se na névoa e avista o Perete. Por favor, Contador Borges. Boa noite, amigos. Um prazer estar aqui com vocês. Não é? Nessa noite, homenageando o grande poeta, nosso mestre, não é? Haroldo de Campos. Olha, uma das grandes lições que eu aprendi com o Haroldo, não é? E entender na relação com a poesia, é que a poesia é atemporal, não é? Então, tanto o trabalho dele como poeta, de revisitação dos clássicos e não incursão a esse universo antigo da poesia, passando pelos modernos e vários idiomas, não é? Várias línguas, várias culturas. E tanto no trabalho de tradução, não é? Também há essa ideia de essa visão, não é? Esse trabalho do Haroldo de transcriação, não é? E demonstrando que a poesia é temporal e o tempo da poesia é sempre o presente, não é? Porque nesse trabalho ele na transcriação ele traz sempre a poesia para o presente, né? Então a relação com a poesia é sempre o presente, é atemporal, não é? Então eu vou ler aqui não é, a propósito, não é? O Finismundo, a última viagem, em que ele trata, não é, do aquele topos, não é, do fim, não é, de Ulisses, não é,
que, enfim, há um enigma, né, a respeito do fim de Ulisses, né, que não está claro em Homero, enfim, e o Haroldo trabalha sobre esse tema, não é? Fazendo uma incursão pela poesia, não é? Desde retomando aí Dante e até Mallarmé, não é? Na sua transcriação desse tópico, não é? Então, vamos lá. Finismundo, a última viagem. Per voler veder traspassou il segno. Último Odisseu multiardiloso, no extremo, a ver no tenso limite, repropõe a viagem. Onde de Hércules as vigilantes colunas a onda escarmentam. Vedando mais um passo, onde passar avante quer dizer transgredir a medida, as sigilosas siglas do não. Onde a desmesura, a ubris propensa adverte. Não ao nauta, Odisseu branca, erigindo a capitânia cabeça ao alvo endereçada, premedita. Transpassar o passo, um impasse a ser. Enigma resolto, se afinal, em finas carenas de ensafirado desdém, ousar. Ousar o mais, o além retorno, o após imprevisto filame na teia de Penélope. Ousar desmemoriado de Ítaca, o além memória, o revés, Ítaca ao avesso, a não pacificada vigília do guerreiro, no lugar da aventura, o aventuroso deslugar, in folle vollo, tentar o não tentado, expatriado, esconjuro aos deuses lares. Reincidir na partida, ousar, ubris propulso, o mar atrás do mar, o ínvio obscuro, caos pelaginoso, até onde se esconde a proibida geografia do Éden, paradiso terreno, o umbráculo interdito, Alucarna, por ali ístimo, extremo ínsula, se tem acesso ao céu terrestre, ao transfinito. Odisseu, senescendo, rechaça a pervasiva, capitoso regaço de Penélope, consolação da paz, quilha das ondas, sulca mais uma vez, qual nunca antes, o irado espelho de Poseidon, o cor divino, coração do mar oceano, destino, o desatino, o não mapeados finismundo. Ali, onde começa a infraqueada fronteira do extracéu. Assim, partir o lacre ao proibido, desvirginar o véu, lance dos lances, irremissa, missão voraginosa. Ele foi Odisseu. Não conta a lenda antiga do Polúmetes, o fado desmasiado, ou se conta desvaira, variando, infinda o fim. Odisseu foi. Perdeu os companheiros, a bela vista, da ínsula ansiada, vendo já o alcançável Éden ao quase toque da mão. Os deuses conspiraram. O céu suscita aos escarcéus do arcano. A nave repelida abisma-se, soprada de destino. Odisseu não aporta. Efêmeros sinais do torvelinho acusam-lhe o naufrágio. Instam, mas declinam, sossobrados no instante. Água só, rasuras, e o fado esfaimado. Última, Thanatos ec halos, morte que provém do mar salino. Ubris, Odisseu, senescente, da glória recusou a pompa fúnebre. Só um sulco cicatriza no peito de Poseidon. Clausurou-se o ponto, o redondo oceano ressona taciturno. Serena agora o canto convulsivo, o doce amargo pranto das sereias, ultrassom encaptado ao ouvido humano. Malum di voi dica,
dove per lui perduto a morir disse, Urbano Ulisses, sobrevivido ao mito. Eu e você, meu hipocôndrico crítico leitor, civil factotum polúmetis, do acaso computadorizado, teu epitáfio, margem de erro, traço mínimo digitado e a pressa cancelado no líquido cristal verde fluente. Périplo não há. Vigiam-te os semáforos. Teu fogo frometeico se resume à cabeça de um fósforo. Lúcifer portátil, eu, ninharia flamífera. Capitula, cabeça fria, tua ubris, nem sinal de sereias. Penúltima é o máximo a que aspira, tua penúria de última tule. Um postal do Éden, com isso te contentas. Assoladas sirenes cortam teu coração cotidiano. Obrigado. Belíssima leitura, contador. Bom, vamos chamar agora a Dulcideia Ribeiro. Por favor, Dulcideia. Olá, boa noite. Boa noite. Estão me vendo? Só o alto da sua cabeça. Ai, o que eu faço? Tem que ajustar. Agora tá bom. Abaixa a Agora tá câmera, bom. assim, do Tá Cidete. ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Pode ler. Ok, boa noite. Boa noite. Eu escolhi para leitura o poema Desconstrução do Verso. Poema de Haroldo de Campos. É um poema objeto, característico da poesia concreta, que se concentra na desintegração do verso tradicional para explorar a materialidade e a visualidade da palavra. A obra desmembra a estrutura verbal em fragmentos sonoros e visuais, repetitivos, focando na desconstrução da forma e no ato de desintegração, como exemplificado na sequência. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desmorre, desnasce. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre-se. Muito bem, Dulcideia. Quê? Obrigado. Esse poema foi publicado pela primeira vez na revista Noigandres. Sim. Depois foi republicado no Xadrez de Estrelas. Vamos chamar agora o Flaviano Maciel Vieira. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, Noite. mais uma vez, estar participando dessa homenagem ao grande poeta, tradutor, crítico, Haroldo de Campos. É uma alegria estar participando disso, é uma alegria também estar participando junto com vocês, sempre tão empenhados nessa comemoração, nessa valorização do Haroldo. Eu selecionei um poema que está na seleção realizada pela Inês Ozeki Depré, acho que é assim que fala, chamado Figura de Palavras, Vida 1. Esqueletos polidos, poliedros, ecos de diamante, esta face é um sinal esta face, heliotropias, espelhos, espectros, nuvens convexas como dedos, estalidos de dedos, esta face é um espelho e um sinal, poliedro, polieco, vacante de espaços, armários onde o sol não chega para a desova, diurna, urna esta face o sinal, fechado, no sobretudo violeta,
a solitude violeta, um corpo, um copo. A água se represa na minúcia e lacrima no olho. Desordens, centopeias, centauros fingidos, fogos de palha, tempestades no copo. Um cemitério de fósforos riscados, piróvagos. A palavra é isto: vulva de cadela úvula, vibrante de som, migranas, fantasmagorias, um gosto de escarlate nas narinas. A palavra pode isso. Tudo pede isso tudo. Perde isso tudo papilas, amônia precipitada, harmonias, contatos, pupilas. A palavra. Amor, êxtases, emulsões, sinuosidades constelantes, nus, sob lentes grossas, sob uma ducha de nitrato de prata. Obrigado, gente. Esse poema é interessante, do livro Signância Quase Céu. Agora Obrigado. vamos chamar a Larissa Germano. Por favor, Larissa. Oi, Larissa, boa noite a todos. boa noite. É uma honra estar aqui também participando com vocês. Estou bem feliz de estar aqui com esse grupo, falando poesia, né, de um representante da poesia concreta. E a minha internet está um pouquinho oscilante, se acontecer algum probleminha aí, vocês já estão sabendo. E aqui eu tenho duas crianças hoje que podem, de repente, fazer algum barulhinho, então vocês já me perdoem, já peço desculpas de antemão. Eu vou escolhi um poema que chama Proêmio, que é do Servidão de Passagem, né? Um trecho de Servidão de Sim, Passagem, né, sim. Cláudia? Então, ele é assim: mosca ouro, mosca fosca, mata, mosca preta, mosca íris, mosca reles, mosca nil, mosca vil, mosca azul, mosca mosca, mosca branca, poesia pouca. O azul é puro, o azul é pus, de barriga vazia. O verde é vivo, o verde é vírus, de barriga vazia. O amarelo é belo, o amarelo é bile, de barriga vazia. O vermelho é fúcsia, o vermelho é fúria, de barriga vazia. A poesia é pura, a poesia é para, de barriga vazia. Poesia em tempo de fome, fome em tempo de poesia. Poesia em lugar do homem, pronome em lugar do nome, homem em lugar de poesia, nome em lugar do pronome, poesia de dar o nome. Nomear é dar o nome. Nomeio o nome, nomeio o homem, nomeio a fome, nomeio a fome. Obrigada. Muito bom, Larissa. Obrigado. Vamos chamar agora a Liana Tim. Liana. Liana? Ela já está voltando. Precisa ativar o seu áudio, Liana. Deu agora? Agora sim. Desculpe, é que eu tive que fechar uma porta aqui que estava batendo, e Tudo aí eu não bem. vi que tu tinha me chamado. Tudo Mas bem. então eu queria dar boa noite a todo mundo, a ti, e descobri que eu não preciso nem dizer de que livro é a poesia, porque tu tem eu acho que os livros do Haroldo estão na tua cabeça, né? Então,
Eu também peguei desse livro aqui Certo. alguma coisa que eu selecionei, que eu achei boa, e então vou ler. Um deles, eu escolhi dois, um é bem pequenininho e um pouquinho maior. Lamento sobre o Lago de Nemi. O azar é um dançarino nu entre os alfanjes. Na praia, além do rosto, a corola das mãos chama teu inimigo. O azar é um dançarino, reúne os seus herdeiros e proclama o talião. A virgem que encontrei coroada de rainúnculos não era, assim o quis, a virgem que encontrei. O azar é um dançarino, teme os seus alfanjes. Amanhã serei morto, mas agora sou rei. Nu, entre os alfanjes, coroado de rainúnculos, chama o teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino. Amanhã serás rei. Eu vou dizer mais um que eu acho muito maravilhoso, bem pequenininho, Certo. que é 1984, ano 1, era de Orleans. Enquanto os mortais aceleram urânio, a borboleta, por um dia imortal, elabora seu voo ciclamen. Muito bom. Obrigada. O primeiro poema é do livro O Alto do Possesso. O segundo poema é da Educação dos Cinco Sentidos, mas antes disso ele foi publicado na capa da Folha de São Paulo, em 1984, se não me engano. A Enciclopédia Viva, Cláudio Daniel. Então, vamos chamar agora o Luiz Henrique Garcia Ferreira. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para essa noite tão especial. Eu vou ler dois fragmentos do Panorama do Finnegan's Wake, né, que são traduções, na verdade, transcriações, né, do Haroldo e do Augusto dessa obra tão revolucionária, né, da literatura. Então, começando pelo fragmento 11. Ó, não era ele Pravo, padre? E ela não era Liviana Lívia? Náutica Naldama, eis seu núvio nome. Dois marujos em colotes escoceses, antes disso já a tinham transvarado, Riachão pé no chão, e Venceval vaza-lama, nobilíssimos picadores de lunháquila, antes que ela pubescesse um só pelo de cabelo para encobrir suas fofunduras ou apojasse um colo de seio para tentear um bucanoeiro feruleiro, sem falar de uma abarcante barcaça à porta-cerveja. E ainda dantes disso, Ledaída toda intacteada, muito frágil para ser galgada pelo fidalgo mais galante, muito flébil para flertejar com uma plúmula de cisnúnculo, ela fora cunilambida por um cão lampeiro. Chipita xichupa, enquanto fazia xixi, pura e singela, na orelha do pico do velho que empurra, ao tempo do pipilar d'aves e do tosquejar de ovinos, mas pior de tudo, livívida, colubrinante, ela deslizara de banda, para fora de um furo na despenha do demo, enquanto sua mucama, saliguapa, estava ferrada no sômnio, numa racha de rego e, fio-fio, fial, ela se pinchou sobre um escorredouro. Avantes de acertar seu passo, e relaxou e retorceu, em todas as estagnantes poças pretejantes d'água de plúvia, por baixo de uma vaca dormente numa terra de pousio, e ela se ria, livre inocente, braços ao alto, em meio a um arrebanho de virgínias espinheiras floralvas, e rubescentes violetas escarlates, que arreolhavam a vesgolhos. Esse foi o fragmento 11. Agora o fragmento 17. E, se você puder espipiar adentro da cacholata cerebralizada desse sempre espasmaventado não sei que diga, que verá em sua casa de dispensamentos, caso você esteja o bastante descontaminado para parecer desencarnado, que montúrio de lixeratura em convólvulo
convólvulos de tempo perdido ou extravagado, de terras derelictas e também de línguas retrasadas, longoras do outrora. Não só isso, mas busquejando de relampo, apraiado, apaleado e bel bombardo, marcambúzio alamé, farol longe, futuridade avante, vosso próprio piqueníquio, capitano girandolará de gozo, fantasiando o novo, o renovante, do gouro das palavras, entranhado d'antanho nelas, mas agora refeitas e afeitas a finos feitos façanhais. Sim, sim. Muito bom, Luiz Henrique. Obrigado. O Luiz Henrique e também o André Dick, né, e o Flaviano, colaboraram na edição especial, né, do Banquete, Jornal de Resenhas e Crítica Literária, no caderno especial em homenagem ao Haroldo. Então, vamos chamar agora a Márcia Tigani. Por favor, Márcia. Boa noite a todos. Estão me vendo aí, né? Sim. Eu vou tentar colar no chat, pode ser? O que eu vou Pode. ler? Pode. E parece que está indo agora, antes eu não conseguia, né? Então é um prazer estar com vocês, sempre nas reuniões poéticas, nos saraus, nos lançamentos de livros, né? E nessa homenagem que nós fazemos, acho que é a terceira, né? Terceira edição. Assim, a terceira edição, é um prazer. O poema que eu escolhi é um poema que o Haroldo de Campos fez em homenagem ao físico Mário Schoenberg. O Mário Schoenberg era um físico de família judaica, nascido no Recife. Ele viveu bastante, ele morreu acho que com mais de 100 anos, e ele foi militante do Partido Comunista. Haroldo de Campos escreveu esse poema, e embaixo do nome do Haroldo vem o nome da cidade onde talvez tenha sido escrito o poema. Tabasco, México, São Paulo, 6 de setembro de 1984. O nome do poema é Hieróglifo para Mário Schoenberg. O olhar transfinito do Mário nos ensina a ponderar melhor a indecifrada equação cósmica. Cinza, azul, semicerrando verdes, este olhar nos incita a tomar o sereno pulso das coisas, a auscultar o ritmo micro-macrológico da matéria, a aceitar o espavento dela matéria Ungaretti, onde Kant viu a cintilante lei das estrelas projetar-se no céu interno da ética. Na estante de Mário, física e poesia coexistem como asas de um pássaro espaço curvo colhidas pela têmpora absoluta de Volpe. Seu marxismo zen é dialético, é dialógico, e deixa ver que a sabedoria pode ser tocável como uma planta que cresce das raízes e deita flores e viça e logo se resolve numa flor de lótus, de onde só visível quando damos conta. Um bodhisattva nos dirige seu olhar transfinito. Obrigada. Bela leitura, Márcia. Obrigada. Eu conheci o Mário Schoenberg quando eu tinha 18 anos de idade. Ele era do Comitê Central do antigo PCB. E no final da vida, ele se interessava por Zen budismo e ufologia. Uma pessoa muito interessante de se conversar. Sim. Então, vamos chamar agora a Silvia Pereira.
Silvia? Ou estava sem som. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. É com grande alegria que estou novamente aí na terceira edição, em homenagem a Haroldo. Eu falo de Botucatu, interior de São Paulo. Eu sou a Silvia Pereira. A minha escolha foi Teoria e Prática do Poema. Vamos lá. Pássaros de Prata, o poema ilustra a teoria do seu voo. Filomena de Azul, metamorfoseado. Mensurado, geômetra, o poema se medita. Como um círculo, medita-se em seu centro, como os raios do círculo o meditam, fulcro de cristal do movimento. Um pássaro se imita a cada voo, zênite de marfim, onde o crispado anseio se arbitra sobre as linhas da força do momento. Um pássaro conhece-se em seu voo, espelho em si mesmo, órbita madura, tempo alcançado sobre o tempo. Equânime, o poema se ignora. Leopardo, ponderando-se no salto, que é da presa, pluma de som, evasiva, gazela dos sentidos? O poema propõe-se sistema de premissas, rancorosos, evolução de figuras, quanto vento, xadrez de estrelas. Salamandra de incêndios que provoca, ileso, dura. Sol posto em seu centro. E como é feito? Que teoria rege os espaços de seu voo? Que lastros o retém? Que pesos curvam, adunca a tensão de seu alento? Cítara da língua, como se ouve? Corte de ouro, como se vislumbra, proporcionando a ele o pensamento? Vede, partido ao meio, o áureo fuso do movimento, a bailarina resta, acrobata, ave de voo ameno, princesa, plenilúnio desse reino de véus alísios, o ar, onde aprendeu o impulso que o soleva. Grata ao fugaz cometimento? Não. Como o pássaro conforme a natureza, mas como um Deus, como naturam, voam. Assim, o poema, nos campos do equilíbrio, elíseos a que aspira, sustém-no sua destreza. Ágil atleta, alado, issa os trapézios da aventura. Os pássaros não se imaginam, o poema premedita. Aqueles cumprem o traçado da infinita astronomia de que são Órions de pena. Este, arbitrário e justiceiro de si mesmo, Luzbel, libra-se sobre o abismo, livre, diante de um rei maior, rei mais pequeno. Haroldo de Campos, 1952. Muito obrigada. Ótima leitura, Silvia. Obrigada. Vamos agora, para fecharmos com chave de ouro, vamos chamar a Suzana Busato. Por favor, Suzana. Opa, Cláudio. Gran finale. Gran finale. É um prazer estar aqui, viu? Agradeço tanto o convite, porque Haroldo é o meu sempre querido professor, mestre, antes de ser poeta, não é? A quem eu tenho uma gratidão imensa por conta da sua generosidade, né? Eu tenho assim marcada a presença dele na sala de aula, sentado em frente à sua mesa, né? Conversando com a gente de uma maneira tão assim. Era um grande mestre
e uma pessoa tão generosa, sabe? Assim, para mim é uma alegria estar aqui também. E dividindo e ouvindo todos vocês, né? Muito bom ouvir as palavras de Haroldo, a sua poesia e a sua tradução em dicções tão diferentes, né? Que faz assim. Eu escolhi para ler hoje um poema chamado Paulo Leminski. Ele está no, vou chamar de capítulo, né? Do livro Crisantempo, que é de 1998, no capítulo chamado Personário. É um poema que explora o espaço da folha, tá? Então, assim, ele desafia a leitura por conta disso, não é? Então, eu escolhi uma maneira de ler, porque eu percebi que ele, enfim, tem muito a ver com o Paulo Leminski, isso também, muito a ver com Haroldo de Campos, né? E só para lembrar, a gente está há 36 anos sem o Paulo Leminski, né? E há 22 anos sem o Haroldo de Campos, né? Ambos leoninos, se não me engano, né? Ou eu estou errado? Ambos nasceram em agosto, eu não sei se o Leminski também era, mas dois grandes leões aí, vamos ver. Paulo Leminski é o título. Samurai mestiço, polaco polilíngue, te recordo, nos anos 60, como um jovem Rambo fileleno, saído do templo neopitagórico de Dario Veloso, que o incêndio helenófobo ainda não havia abrasado. Te recordo, Leminski, capial cósmico, lampiro de Curitiba, eletrônico violeiro astral, Fabro, te recordo. Você partiu agora entremeado às estrelas de Essienem, enquanto o crepúsculo roxo de tua cidade simbolista te chora. Você sonha, como poeta japonês, o após-sonho dos samurais mortos. Belo poema, bela leitura. Obrigada, um prazer. Obrigado, Suzana. Obrigada, Cláudia. Nesse momento final, né, do encerramento do recital, eu queria só relembrar, né, que até o final do ano a gente vai publicar o livro A Constelação Haroldo, né, pela editora Território das Artes, que reúne poemas de 40 autores, né, em homenagem ao Haroldo de Campos, incluindo poemas, né, do Arnaldo Antunes e do Augusto. Então, com o banquete, com esse recital, com o livro, nós cumprimos o nosso ritual, né, de homenagem ao nosso grande mestre. Agradeço a todos e a todas e até um próximo encontro. Um abraço para todos. Um abraço, Boa noite para obrigada. todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau.